Olá pessoal, estou aqui novamente para a gente poder resolver algumas questões de matemática. Dessa vez voltei aqui para a gente falar um pouquinho sobre o Instituto IGEDUC. Então a gente vai resolver nesse vídeo algumas questões da banca IGEDUC, de concursos públicos, mais especificamente da prova de professor especialista em matemática da cidade de Garanhuns, Pernambuco, tá bem? Então, antes da gente continuar, da gente iniciar o vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha aí, para incentivar mais pessoas a conhecerem também o canal, tá bem? Então, vamos lá. Bom, a questão escolhidas foram aquelas de matemática, que envolviam alguma noção de matemática, algum cálculo, então vamos lá. Relembrando, a banca IGEDUC, ela tem esse formato de colocar afirmações e o candidato dizer se ela é verdadeira ou falsa, tá bem? Então vamos lá. Na questão número 9 dessa prova, eu vou deixar o link também aqui para vocês conferirem a prova completa. Aí vocês podem também visualizarem. Se vocês quiserem dar um pause antes aqui e verificar se a questão 9.13 é verdadeira ou falsa, então aproveitem, dê um pause aí. Depois de um minutinho, vocês voltam aqui para a gente conferir o gabarito, tá bem? Bom, vocês já pausaram o vídeo e agora nós vamos dar continuidade, tá bem? Vamos lá. Questão 9. Os algarismos do sistema de numeração decimal, de 0 a 9, permitem a escrita de um algarismo ou de qualquer número, evidenciando a simplicidade e eficiência desse sistema. Bom, você considera isso verdadeiro ou falso? Vamos analisar passo a passo dessa afirmação, tá bem? Os algarismos. Quem são os algarismos? São aqueles números, né, que a gente pode formar outros números. Ele diz aqui, os algarismos do sistema de numeração decimal. Por que chamar de numeração decimal esse sistema? Porque nós temos 10 algarismos, do 0 até o algarismo 9. E com ele a gente pode formar, aí ele quer saber, né? Se com esses algarismos a gente poderia formar qualquer número. Beleza? Então, de 0 a 9. Então, tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, aqui são 10 algarismos, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 algarismos. E com eles, a gente pode formar um outro número. Utilizando aqui o 239, por exemplo. Então, eu utilizei o algarismo 2, o algarismo 3 e o algarismo 9. Então, a gente pode ver a diferença, né, de algarismo para números também, né? Algarismos é esse sistema aqui, formado por 10 algarismos nesse sistema, e cada um vai ter uma representação aqui. Será que esses algarismos eles permitem a escrita de qualquer número? Então, se a gente analisar bem, ele sim permite a escrita de qualquer número que a gente possa imaginar, tá bem? E ele evidencia a simplicidade e eficiência desse sistema. É até por isso que a gente utiliza ele no nosso dia a dia, nos dias atuais. É esse sistema que é adotado. Por exemplo, o ano que a gente está vivendo, o ano de 2024, não é isso? 2024. E por que esse sistema é simples e eficiente? Vejam só, cada algarismo desse que coloquei aqui, ele representa um número e uma classe também. Por exemplo, esse número 4, ele está representando o quê? Somente as unidades. As unidades. E aqui ele está representando o número 4 mesmo. Nessa posição aqui, ó, na posição, esse número 2 é o número 2, ok? Se a gente analisar somente o número, o algarismo, ele é 2. Mas na posição que ele está aqui, ele está na posição das dezenas e representaria número
20. Aqui, o 0 está na posição das centenas. Como é o 0, né? Então, ele vai ser 0, 0, 0. E aqui o 2, o outro algarismo, que está na posição da unidade de milhar. Aí, ele representa o que aqui? 2000. Então, quando a gente juntar todo ele, 2024. Então, por isso que ele é simples, porque dependendo da ordem, ele também é ordinal, né? Dependendo da sua classificação, o número 239, vou escrever aqui. Se fosse 329, então seria um outro número, que é diferente desse daqui. Só troquei as posições. O 2 estava aqui e o 3 aqui. Eu troquei a posição dos números, então o valor desse número ele também muda, certo? Então, questão 9 aqui está verdadeira. Verdadeira. Bom, a afirmação da questão 3 diz o seguinte: um número é divisível por 2 se o seu algarismo das unidades... Olha, veja bem, ó, a gente estava vendo isso aqui, ó, algarismos das unidades. For 0, 2, 4, 6 ou 8, permitindo uma rápida verificação da divisibilidade por esse critério sem realizar a divisão. Então, um número, para ele ser divisível por 2, ele é um número par. De antemão, para ser divisível por 2, tem que ser par. Par é divisível por 2. Então, na escrita matemática, a gente tem o quê? Um número qualquer, vou chamar o número n aqui. Ele vai ser par quando eu tiver duas vezes esse n. Por exemplo, se esse n aqui fosse 1, vamos lá substituir. 2 vezes 1 é 2. Substituir o n agora por 5. 2 vezes 5, 10. Ou seja, se o número ele é formado com esse formato aqui e o n é um número natural ou até um número inteiro, também pode ser um número inteiro. O número inteiro é aquele que também representa os números negativos. Então, menos 1, menos 2, menos 3. E também 1, 2, 3. Então, um número inteiro. Sem ser um número com vírgula, digamos assim. Bom, dito isto, a gente tem o quê? Os números, eles são formados a partir dessa formação. Se a gente fosse continuar aqui, nesse formato com o número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, a gente chegaria nos algarismos das unidades com o 0, o 2, o 4, o 6, o 8 e depois repetiria esse ciclo novamente, 0, 2, 4 e assim por diante. Porque aqui, como eu vou aumentando, né? Se eu vou aumentando, isso aqui tende a ir ao infinito também. E por essa definição, se o número par ele é divisível por 2, ele se encaixa perfeitamente nisso aqui, tá bem? Eu posso dizer que o número ele é divisível por 2, eu não preciso dividir para saber se ele é divisível por 2. Eu tenho um número lá qualquer, por exemplo, aqui 894. Eu observando somente o algarismo das unidades, que é o último algarismo do número, na direita, eu sei se ele é divisível por 2 ou não. Eu não preciso efetuar ali o cálculo para saber que o resto é 0. Então, observando essa regrinha aqui, 0, 2, 4, 6 e 8, se o algarismo das unidades for um desses números, desses algarismos, então ele é divisível por 2. Então, no caso, essa também aqui é uma afirmação verdadeira. Tá bem?
Me diga aí, se você acertou, se você errou essas duas questões, deixa aí nos comentários. Diga se está gostando aí do formato do vídeo, de alguma sugestão, se é que a gente pode melhorar, tá bem? Resolva aí, tire o seu print, faça as suas anotações e vamos para mais algumas questões, tá bem? Bom, nessas duas questões aqui envolvem matemática financeira, então vamos lá. Questão 10. Essa afirmação diz o seguinte: em matemática financeira, alegar que a taxa de juros, vamos sublinhar aqui a taxa de juros, para a gente não esquecer, de um empréstimo diminui à medida que o tempo, a gente sabe de matemática financeira que a gente precisa de uma taxa de juros, de um tempo, de um capital. Basicamente, essas são as informações que a gente precisa, mas vamos continuar. À medida que o tempo de pagamento aumenta. Veja só, a taxa de juros do empréstimo vai diminuir à medida que o tempo, há um tempo, né? Se eu ia pagar um empréstimo ali em 5 meses, eu vou pagar agora em 10 meses. Sob o mesmo regime de juros simples, importante a gente lembrar qual é o regime que está aplicado, ilustra um entendimento incorreto da relação entre taxa de juros e tempo de amortização de um empréstimo. Então veja só, eu tenho a taxa de juros. Digamos que minha taxa de juros seja aquele 10%. Ele não especificou aqui se seria ao mês, ao ano. Vou colocar aqui 10% é o total. Eu fiz lá um empréstimo, o total desse empréstimo é de 10%. Beleza. A minha taxa de juros ela vai diminuir se o tempo de aumento e o tempo de meu pagamento vai aumentar. Porque a gente imagina, quanto mais tempo eu passo pagando alguma coisa, esses juros, essa taxa de juros, ela tende a ser maior. Às vezes a parcela ela diminui, mas em compensação você passa mais tempo pagando. E isso, a taxa de juros é maior, tá certo? Então isso aqui a gente pode considerar uma questão, ela o quê? Como verdadeira ou falsa? Veja só o que a questão ela está dizendo, né? Alegar que a taxa de juros diminui, não, a taxa de juros vai permanecer. A taxa de juros ela permanece. Independente se meu tempo de pagamento ela vai aumentar ou diminuir. É a taxa contratada ali, independente. Então aí já estaria falso essa parte. Aí agora que vem a questão. Depois dessa vírgula aqui, ó. O problema está depois da vírgula. Isso ilustra um entendimento incorreto da relação entre taxa de juros e tempo de amortização do empréstimo. Então, exatamente. Ela disse o quê? A questão, ela disse, me deu uma informação falsa e disse que isso está incorreto. Então, a gente afirma que essa questão aqui ela é verdadeira. Tá bem? Por quê? Ela informou falso, aqui a taxa de juros é permanente, ela não muda, e depois diz que o tempo, quando o tempo aumenta, né, ou pagando ali, se a taxa de juros diminuir, isso ocorre até ao contrário, né? A taxa de juros ela aumenta se o seu tempo de pagamento também aumenta. Tá bem? Vamos lá agora para a próxima questão, aqui a questão número 11. Veja só. A questão diz o seguinte: a fórmula para calcular juros simples é o seguinte: J igual C. Esse asterisco na matemática vamos entender como o símbolo de vezes, aquele pontinho. Então, eu tenho juros é igual a capital vezes esse pontinho aqui é representado com esse asterisco. Às vezes no computador ele não tem ali o símbolo, né? Então a gente utiliza como o asterisco também. Vezes o I vezes o N. Eu só reescrevi isso aqui, tá bem? Onde J representa os juros, C o capital inicial, I a taxa de juros
e N, o período de tempo em que os juros serão calculados, tá bem? Sendo amplamente utilizadas em situações que envolvem capitalização simples. Então, se é de juros simples, a capitalização também tem que ser simples. O que essa banca às vezes gosta de fazer é mudar algumas palavrinhas para colocar essa afirmação como falsa. Às vezes coloca aqui juros simples e coloca aqui capitalização composta. Então, se fosse aqui composta, seria errado, né? Então, juros simples, capitalização, ela também é simples. Então, entendendo isso, juros, como a gente viu aqui, o J é juros, o C é o capital inicial, o I é a taxa de juros e N é o tempo que você vai utilizar um investimento ou algum empréstimo, tá bem? Então, questão aqui também verdadeira. Me diga aí nos comentários quais as questões, se você achou fácil, difícil, teve alguma dificuldade nessas questões. Foi uma prova assim, tranquila, provavelmente de fazer, sem muitas pegadinhas. Algumas pegadinhas vocês vão ver nos próximos vídeos, mas questões que a gente dá para perceber, pegar de cara, tá bem? Então acredito que vocês tenham acertado. Digo aí quais são as questões que vocês acertaram, se você errou alguma, se você entendeu todas elas. Diga aí nos comentários se está gostando do vídeo, deixa alguma sugestão. Além dos comentários, deixe também o seu joinha aí, tá certo? E por fim, não poderia deixar de pedir para você inscrever-se no canal, tá bem? Se inscreva, compartilhe com outras pessoas, com seus colegas, professores também. E vamos ajudar aqui o canal também a crescer. E até a próxima. Tchau, tchau.